fotografia foi tirada em Alto Jequitibá, município situado no leste do estado de Minas Gerais, mais especificamente na zona da Mata Mineira. Veja Alto Jequitibá vista de cima. A Casa Azul que aparece na imagem postada foi construída pela Igreja Presbiteriana de Alto Jequitibá, a IPAGE, e situa-se na principal avenida da cidade. Esta é a Avenida Catarina Heller. O ponto central da cidade está a uma altitude de 645 metros em relação ao nível do mar. A seta vermelha aponta exatamente o lugar onde a casa está localizada. A casa foi construída originalmente para servir de casa pastoral, sendo que esta foi a segunda casa pastoral construída pela IPAGE. Não foi possível definir com exatidão o ano em que a casa foi construída. Contudo, no livro A História da Igreja Presbiteriana de Alto Jequitibá, de 1991, há um registro de uma foto do final da década de 20, em que aparece o reverendo Aníbal Nora em sua última visita a Alto Jequitibá. A foto foi tirada exatamente em frente à casa pastoral. Desde 1929, a casa serviu de moradia para o reverendo Cícero Siqueira, que pastoreou a igreja até 1963, ano de sua morte. A próxima foto é um registro de 1952. Naquele ano, o conselho da igreja ofereceu ao pastor um jipe que serviria para levá-lo em suas visitas às congregações e em lugares de pregação. Em 1953, foram feitas diversas fotos da Avenida Catarina Heller, com o objetivo de reivindicar a finalização de seu calçamento. Muitas dessas construções existem até os dias de hoje. Um dos registros pegou a fachada da casa pastoral. A IPAGE manteve durante muitos anos o colégio evangélico. Muitos alunos vinham de muito longe para estudar nesse colégio, pois era referência na educação em toda a região. Criou-se então o internato. Houve períodos em que haviam mais de 500 alunos internos. Anos depois, o governo do estado instalou a primeira escola estadual na cidade, fato que levou muitos alunos a requererem suas matrículas no colégio estadual. No período de decadência do colégio evangélico, houve diminuição do número de alunos e o internato feminino passou a funcionar na antiga casa pastoral, já que a igreja havia construído a terceira casa pastoral. Não foi possível determinar a data em que o internato feminino iniciou suas atividades nesta casa, mas certo é que os internatos foram extintos em 1997. Estou aqui com a senhora Maura e ela nos dará um breve relato sobre o internato feminino, que funcionou no local onde é a atual secretaria da Igreja Presbiteriana de Alto Jequitibá. Com a vinda dos pastores presbiterianos
do Alto Jequitibá. O Aníbal Nora, um dos fundadores da igreja, a sua esposa, Constância Nora, desde o início já sentia assim, o desejo de fundar uma escola para as crianças, porque via que tinha muitas crianças que precisavam estudar e não tinham condições. Com muito esforço, carinho e muita dedicação, eles conseguiram fundar assim, o colégio evangélico. E como havia poucos recursos financeiros também, eles lutavam muito, porque não existia colégios aqui na região. E, graças a Deus, vieram muitos professores bons, capacitados, e começaram a trabalhar. A fama do colégio foi crescendo, foi se expandindo pelos estados do Brasil. Muitos pais assim, começaram a mandar os filhos para estudar aqui. Fundaram o internato masculino e o internato feminino. O masculino funcionava ali no colégio mesmo, onde hoje é a PCE lá. E o internato feminino foi fundado em frente à Secretaria da Igreja, a atual Secretaria da Igreja Presbiteriana. Funcionou durante bastante tempo ali, mas como foi aparecendo assim, mais colégios, foi diminuindo o número de internos. E o internato feminino passou a funcionar onde é a atual Secretaria da Igreja hoje. O internato funcionou bastante tempo, com a diminuição das internas, né? Por final, teve que encerrar o internato ali, as atividades do internato no ano de 1997. Vindo funcionar depois de uma reforma interna lá do prédio, uma escola infantil, chamado Cantinho do Céu. Depois de algum tempo, passou a funcionar nessa localidade a Secretaria da Igreja Presbiteriana de Alto Jequitibá. Fundada em 1973 pelo pastor reverendo Wilson de Souza Lopes, com a denominação de Jardim da Infância Chapeuzinho Vermelho, a referida escola iniciou suas atividades escolares no edifício de educação religiosa ao lado da igreja, sob a direção e supervisão do Colégio Evangélico. No ano de 1998, a escola passa a funcionar na antiga Casa Pastoral, com a denominação de Escola Cantinho do Céu. Por requisitos legais, no ano de 2000, a IPAGE registrou a escola, tornando sua situação legal para o devido funcionamento. Porém, no final do mesmo ano, resolveu dar baixa na escola. O corpo docente da escola resolveu dar continuidade nos trabalhos e assumiu sua liderança em parceria com a igreja e novamente registraram a escola. Os anos seguintes foram de muito trabalho e a direção e os professores envidaram esforços para manter a escola em funcionamento. Contudo, esta findou suas atividades no ano de 2005, por conta de dificuldades financeiras. Com o término das atividades da Escola Cantinho do Céu, a igreja resolve passar o funcionamento da Secretaria da IPAGE e do Museu da IPAGE para esta casa. Contudo, foi necessário realizar uma grande reforma. Foi preservado seu padrão antigo, mas a casa foi pintada de azul para igualar ao padrão utilizado pela igreja. Podemos perceber nas fotos diversas transformações das paisagens, que retratam as diferentes temporalidades. A primeira foto é um registro de 1953,
e nela podemos ver que a avenida ainda não está calçada e os postes de luz, que eram de lâmpadas incandescentes, estão do lado direito da rua. Do lado direito da casa há um lote cercado com bambus. Na segunda fotografia, do final dos anos 50, o calçamento já está pronto. As árvores que estão plantadas em frente à casa já estão maiores e o lote que havia do lado direito da casa deu lugar a uma rua. Na terceira fotografia, as árvores plantadas em frente à casa já não são as mesmas e podemos perceber que os postes já não fazem parte da paisagem, pois estes foram transferidos para o outro lado da rua. A quarta fotografia já é um registro bem mais recente, e as árvores que existiam em frente à casa deram lugar a apenas um jardim gramado, e a pintura da casa também foi modificada. Sou membro da IPAGE e trabalhei nessa secretaria por 1 ano, por isso este lugar representa uma parte importante da minha vida.